E aí, meus alunos abençoados, beleza? Vamos aí aprender um pouco mais aí sobre nosso violão aí, né? Ou guitarra também, né? Tanto faz aí instrumento. Vamos falar um pouco da nossa teoria musical, onde a maioria dos alunos, nos tempos de hoje, né? A galera corre muito das teorias musical, né? Lembrando que a prática ela é muito boa também, mas a teoria musical é quem te leva à prática, é o conhecimento que te leva à prática, entendeu? Não tem como você ser bom em qualquer área específica sem você ter um conhecimento daquela área, né? Como começa. Assim é o nosso instrumento também aqui, como guitarra que eu vou estar apresentando para vocês aqui. Pode ser violão também, né? Porque a guitarra é composto de 6 cordas, violão também é composto de 6 cordas, né? Tô falando do violão comum, né? Também existe viola, mas por enquanto vou estar falando a respeito do instrumento de 6 cordas. Lembrando a vocês que a mesma teoria que eu vou estar passando aqui para a guitarra, que também serve para o violão, é a mesma teoria do teclado, também é a mesma teoria que você pode aplicar no contrabaixo, beleza? Uma aula que hoje em dia a maioria foge muito, né? Que no meu tempo eu quis aprender tudo, não quis deixar passar nada. Claro que a gente estamos aprendendo cada dia mais, né? Aí eu acho que a gente vai morrer e vai estar sempre aprendendo. Mas uma aula que não pode passar de forma alguma em qualquer instrumento musical são as escalas e a escala cromática. Existe a escala padrão natural, né? Que é aquela dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? Para cada acorde existe uma escala. Para cada acorde existe uma escala. Se eu tenho um acorde de dó maior, existe uma escala para esse dó. Existe a escala de ré, existe a escala de mi maior, existe a escala de fá maior, de sol maior, de lá maior e do si maior. Assim também como vai existir também as escalas dos acordes menores. Então, eu vou estar começando para vocês aqui agora sobre uma escala aqui, ó, na guitarra que todo mundo às vezes passa despercebido e não lembrando eles que é essa escala que leva você ao aprendizado das escalas, do improviso, entendeu? Sem o conhecimento dessas escalas cromáticas aqui que eu vou estar falando, que cada corda aqui, ó, se você for olhar, ela tem uma linha que ela vem, e ela termina aqui, ó, na 12 casa. Lembrando que quando termina nessa 12 casa, meus irmãos, faz parte do nosso sistema musical. No nosso sistema musical, só existe 12 notas musicais, 12. Grava com vocês aí, viu? 12 notas musicais. É só lembrar aí dos 12 discípulos que vocês não vão esquecer mais. Então, para cada contagem dessa aqui vai terminar na casa 12. E isso vai acontecer com as outras cordas, vai terminar na casa 12. Mas esse terminar na casa 12 que eu quero dizer é que se você for observar, quando eu pego aqui, ó, eu tenho Fá, está na primeira casa, na corda grave, viu? Aqui já é a segunda casa, aqui já é um Fá sustenido, ó. Essa nota aqui é de Fá sustenido. Essa casa já é uma casinha de Sol. Isso eu tô falando da notinha, essa notinha aqui é uma notinha de Sol, ó. Só ela. Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido e Mi. E a corda chama Mi. Ela solta aqui, ó, ela é Mi. Ela chama Mi. Ela é Mi. Aí depois de Mi ela inicia assim, ó, Mi. Tô batendo na corda solta aqui, tá, galera? Pra vocês verem aí, ó, corda solta. Ela solta é Mi. Quando eu aperto aqui, ó, já vira Fá. Então, Mi, Fá. Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido e Mi. Beleza? Isso é a escala cromática que nós devemos conhecer em todas as cordas. Pronto. Vamos lá. Agora eu vou falar para vocês
antes de eu mostrar a escala cromática, né? Primeiro foi um assunto aí, depois vocês voltam o vídeo, prestem atenção aí, vou estar falando até um pouco mais pausadamente, para vocês entenderem aqui, beleza? Nossa guitarra e nosso violão é composto de 6 cordas, aonde são divididos em 2 etapas. Aonde nós temos aqui as 3 mais fininhas aqui, ó, são chamadas de cordas primas, são as primas. E essas 3 aqui de cima que vocês estão vendo, que é as cordas mais graves, né, que corresponde como baixo mesmo aqui, são chamados de bordões. Bordões. Quando junto os graves, bordões, com as primas embaixo, leva os acordes perfeitos. Por quê? Porque eu vou ter grave composto de agudo. Um exemplo, eu vou montar um acorde aqui de Sol maior. Sol maior lá, ó. Olha só que vai começar do grave e vai vindo caminhando aqui, passando pelo médio, e do médio vai chegando por agudo. Então fica grave, passa pelo médio aqui e vai alavancando para o agudo, fazendo ter a resposta do acorde perfeito. Ó. Esse é um acorde de Sol maior. Mas o que eu estou falando para vocês aqui é que quando junto os graves com os agudos, que chama os bordões, as 3 aqui, bordões e primas, faz com que o acorde fica perfeito. Então a gente vê que tem a perfeição aqui dentro dessa musicalidade. Porque começou das cordas mais graves e foi diminuindo as cordas, ó. E elas foram diminuindo. De acordo elas foram diminuindo aqui, elas foram fazendo com que aconteça grave, partindo pelo médio, do médio vindo para o agudo. Então, foi decidido resumir dentro do nosso sistema musical, dividindo em 3 partes, onde as 3 mais graves aqui chama bordões. Eu quero que vocês gravem o nome. Falou, galera? Por isso que eu estou passando. E a de baixo é primas, cordas agudas e cordas graves. Outra coisa que nós devemos aprender, a contar as cordas de baixo para cima. Essa é a forma correta de você contar. Lembrando que essa contagem das cordas, você tem que saber a numeração dessa contagem, porque quando você vai comprar uma corda que quebrou aqui, vamos dar exemplo que quebrou aqui a corda Si, entendeu? Essa corda aqui ela é a segunda, porque aqui de baixo aqui é a primeira, ó, primeira, segunda. Aí vamos dar um exemplo, você chegou lá para comprar um cordoamento lá, né, na casa musical lá, aí você não fez aula, aí você vai chegar lá e vai dizer bem assim, eu quero uma corda e uma corda, aí ele vai dizer assim, qual a corda que você quer? Rapaz, quebrou a corda da minha guitarra, aquela corda que... É aquela, entendeu? Que tipo assim, tem a de baixo, não tem? Depois tem a outra. A outra de cima, depois que vem aquela de baixo. Ou então se ele não souber, ele vai falar assim, não tem de cima para baixo? Aí não tem uma linguagem musical, entendeu? O correto é você chegar assim, ô irmão, me vê a segunda corda aí da guitarra para guitarra, entendeu? Aí ele vai especificar qual a qualidade da corda que você quer. Mas quando você fala, me vê a segunda corda, ele, como é um cara lá também que entende de música, né? Porque a maioria dos caras que mexe com casa de musical assim, sempre tem alguém que entende de música ali, ele vai entender que você está pedindo a segunda corda, que é a Si. Aí você vai comprar, né, a marca da corda que você achar melhor, entendeu? Mas lembrando que você vai pedir por numeração, que ele vai saber que a contagem das cordas é de baixo para cima. Então vamos aprender? É simples. Essa é a primeira corda Mi, primeira corda, viu? Mi. Segunda cordinha também fina é a Si, corda Si. Terceira corda também que já é média, ela é a corda Sol. A corda também que ela já é um médio partindo para o grave, que é a corda Ré. Essa é a corda Ré, quarta corda. Quarta, beleza? Essa é a corda Lá, ó. Aqui já está no grave mesmo. Ela é a quinta corda. E essa que é a corda mais grave é a sexta corda. Sexta corda é Mi. Mi também. Então logo nós temos 2 Mi aqui, ó. Mi grave e a Mi aguda, que é a última. Tá vendo? Mi grave e a Mi aguda, que é a última. Temos 2 Mi aqui, ó. No violão e na guitarra também. Beleza? Agora a contagem. Primeira corda, segunda corda, terceira, quarta, a quinta e a sexta corda.
Não tô falando de casa não, viu galera? Tô falando do nome das cordas, não tô falando de casa. Porque casa aqui seria isso aqui, ó. Esse espaço aqui dentro é a casa. É a primeira casa, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e por aí vai. Eu tô falando do nome das cordas, beleza? Primeira corda, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta corda. Nome delas: Mi, Si, Sol. Ré, Lá, Mi. Olha só, Mi, Si, Sol, parou? Ré, Lá, Mi. Então esse é o nome das cordas, entendeu? E como você vai comprar uma corda. E eu falei um pouquinho aí sobre a escala cromática que nós vamos estar falando agora na próxima aula, beleza? Por enquanto agora eu quis apresentar para vocês o nome das cordas, né? E fiz um resumozinho aí atrás, se você voltar ao vídeo, sobre como que vai iniciar essa escala cromática das cordas, que eu vou estar passando na próxima aula para vocês. Beleza, galera? Mas memorize isso aí. Cordas, braço da guitarra, esse aqui é um braço, ó, composto de casa, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, décima primeira e até a 12ª casa vai ser o nosso estudo. Esse aqui é o braço, né? Parece o nosso braço mesmo. E aqui está a mão da guitarra. A mão, e aqui é os afinadores. Parece até os nossos dedos também, né? Mas são os afinadores. Serve para afinar as cordas aqui e colocar no seu som perfeito. Onde eu vou fazer o Mi menor e você vê a correspondência do acorde de Mi menor. Porque dele... Por que correspondeu ao acorde perfeito? Porque eu fiz com que esses afinadores aqui, ó, são os afinadores chamados de tarraxas, entendeu? Fizesse com que essas cordas afinassem. Então aqui cada um tá na sua extensão correta, viu? Cada uma tá na sua extensão correta. Aqui é tudo ao vivo, aqui é tudo toma lá da cá, não tem corte, não tem nada, entendeu? É tudo aqui, se tiver alguma coisa aí, algum gaguejamento aí, alguma coisa, é porque aqui é a aula aqui mesmo, eu não corto nada mesmo. É natural, é a aula que vocês estão vendo aí, beleza? Vamos para a próxima aula.